Fala nação, tudo bem com vocês? Sou eu, Marco Aurélio, canal 60 Sem Compromisso, chegando pra gente falar do nosso Mengão, pra gente falar do Flamengo e como foi ontem a estreia, né? Com vitória do Flamengo sobre o Vitória no Maracanã, 2-1. E a gente abriu aí aquela vantagem. Claro que, pelo que foi a partida, a gente podia já ter deixado aí um placar mais elástico, mais tranquilo para ir para a Bahia. Mas, vamos combinar, vitória é sempre vitória, 2-1, a gente tem agora a vantagem de uma vitória e de um empate. Então, vai ser um jogo difícil lá no Barradão? Sim, mas o Flamengo tem condições de passar. É isso aí. Bem, mas sempre tem um mais. E o jogo teve lá as suas polêmicas, digamos assim, e é sobre isso que a gente vai falar aqui também, mas vamos fazer também um resumo da partida, dos números, aquilo que você precisa saber, como foi a noite, como foi essa partida do Flamengo, e claro, falar de algumas notícias aí, algumas novidades que estão bombando e que está sendo muito falado aí durante a semana. Mas eu vou pedir para vocês, curte, compartilha, comenta, enfim, comece a ajudar o canal a crescer. Preciso da sua ajuda para a gente crescer o nosso canal, falar cada vez mais de Flamengo e trazer algumas novidades, notícias, enfim. E aquilo que você de repente também sugerir para a gente. É isso aí. Fique comigo até o final do vídeo e vamos para mais. Bem, quinta fase da Copa do Brasil, jogo de ida Maracanã, com mais de 44 mil torcedores. O jogo começou bem elétrico, o jogo começou bem dinâmico. A impressão que dava é que o Flamengo ia arrebentar com a partida, porque aos 9 minutos o Everton Araújo, que está crescendo bastante, esse garoto, está jogando muita bola e evoluiu muito com o Leonardo Jardim. Ele já chegou batendo de longe, aquele chutaço, cobertura que não deu nenhuma chance para o Lucas Arcanjo. De fato, um golaço. Mas acontece que o Vitória, a gente não tinha combinado com o Vitória respondeu rápido. 2 minutos depois, o Eric acertou uma bomba no ângulo, empatou, fazendo também um golaço. Foram 2 golaços no começo da partida. De fato, um jogo que prometia muito. E assim, de certa forma, entregou. O Flamengo jogou muito bem. Jogou bem no primeiro tempo, né? Ele ficou com mais tempo com a bola, enfim. Apesar de que, na minha opinião, jogando no 4-2-4, o Flamengo às vezes não está muito habituado, fica aquele buraco no meio campo. Mas encontrou algumas dificuldades para furar a boa defesa, né, organizada do Vitória. E o Lucas Arcanjo teve que trabalhar, teve que fazer algumas defesas importantes assim para de fato segurar o placar. Uma delas foi a cabeçada do Ortiz, que ele defende e a bola ainda vai na trave. Já no segundo tempo, o Leonardo Jardim mexeu, já entra com a Arrascaeta e Saúl justamente para completar esse meio campo. E eles deram uma dinâmica completamente diferente à partida. E aos 6 minutos, com o cruzamento do Bruno Henrique, Pedro cabeceou para o fundo das redes. Eu acho até que a bola chegou a resvalar no braço do Ramon, mas o que importa é que foi para o fundo da rede e está valendo 2-1 Mengão. Pedro voltou a marcar e o Caratá também é outro que está crescendo cada vez mais. Bem, o Vitória até tentou pressionar um pouquinho, chegou até a fazer um gol com o Luan Cândido, mas estava impedido. Isso pelo menos não teve nenhuma dúvida, não foi essa a polêmica da partida, né? Porque não teve dúvida que ele estava de fato impedido. Então o resultado é o que importa. 2-1 Mengão, ainda teve gol perdido, né? Pelo Arrascaeta, um deles perdido, o outro foi uma bela defesa do Lucas Arcanjo. O que importa é que a gente vai para o Barradão agora, dia 14, próximo dia 14 de maio, vamos com essa vantagem. E o histórico nos favorece, são 34 vitórias do Flamengo contra 10 do Vitória, lá nesse confronto, né? E vamos aproveitar essa boa fase do Mengão, que vem crescendo cada vez mais, 6ª vitória consecutiva. E é isso. O jogo foi bom, na minha opinião, foi uma boa partida, mas a polêmica, né, que surgiu foi a seguinte. Segundo a comentarista Renata Ruel, analisou os lances, eu separei assim, para a gente falar sobre esses 3 lances que ela considerou lances, todos 3, segundo ela, lances para expulsão. Mas vamos lá. O Luiz Araújo, logo no início do primeiro tempo, com 2 minutos, ele levanta o cotovelo e ele pega até na têmpora do Ramon, nosso cria, lateral esquerdo, que o garoto também está jogando uma bola legal, foi o melhor para mim na partida do Vitória, jogando pelo Vitória. E esse lance, eu
na minha opinião, marcaria sim, porque eu vejo ali que ele deixa o braço, tá? Ele faz o movimento, ele não estava em disputa de bola, e na minha opinião, segundo a Renata Ruel, também, para ela, ele levantou de fato o braço com força significativa, e segundo ela, também era lance para cartão vermelho. O Daronco não marcou nada, não deu amarelo, enfim, o VAR não interviu, vida que segue. O Vitória reclamou bastante desse lance, mas o fato é que seguiu. Segundo a Renata Ruel, vermelho. Para mim, eu também, depois revendo o lance, na hora, assim, passou desapercebido, revendo depois, esse lance chamaria para vermelho. Segundo lance, do Arrascaeta. O mesmo Ramon que foi a vítima de novo. Dessa vez ele foi pisado, não foi propriamente uma dividida, vinha ali na disputa, o Arrascaeta numa pisada, pisou no pé do Ramon, e segundo a Renata Ruel, era lance também para vermelho. Aí eu discordo completamente. Um lance que não entra nem em disputa de bola, ele não chega a levantar o pé para fazer o movimento, eles estão na disputa natural, correndo, ele pisa no pé, por mais que foi aquele sem querer também a falta, nesse caso, assim, a gente revendo o lance, a gente vê que não tem, na minha opinião, não tem nem que marcar ali, nem amarelo. Vida que segue. E o terceiro lance já foi o lance do Saul, aos 40 minutos do segundo tempo, que foi o lance assim mais debatido, o pessoal foi aquele clamor, vamos expulsar o Saul. Segundo a Renata Ruel, ela diz que a bola não está em disputa, segundo ela, e ele atinge o rosto do jogador e pela regra seria vermelho. Na minha opinião, ele faz um movimento de proteção, apesar do cotovelo estar realmente um pouco mais alto, a gente percebe que ele não faz o gatilho para um ato violento. Portanto, na minha opinião, nada a marcar. É como disse o Jardine quando foi perguntado, lances de posição de disputa. Gente, vida que segue. Agora vamos para algumas notícias que vêm movimentando aí o mercado. Filipe Luís está cada vez mais perto do Chelsea. Lian Rossignol foi demitido, ex-treinador, né, ex-técnico do Chelsea foi demitido, e Filipe Luís surge aí como um candidato. Ele que já vinha sendo monitorado durante aquela novela da renovação com o Flamengo, aquela história toda que chegou a irritar o BAP, quando descobriu as conversas, enfim. Agora, livre, Filipe Luís está na Europa, só aguardando, quem sabe, né? Ele vai ser chamado aí para treinar o Chelsea. Ele tem um problema de não ter a licença da UEFA, mas o clamor dos torcedores lá do Chelsea, né, nas redes sociais, é pelo Filipe, é pelo nosso Filipinho. É isso aí, já pensou? Filipe Luís lá no Stamford Bridge, comandando o Chelsea? Pô, dá orgulho, hein? Seguindo com mais uma notícia, João Gomes, volante revelado pelo Flamengo, foi para o Wolverhampton, pode estar à venda. O Wolves foi rebaixado pela Premier League e colocou tanto o João Gomes quanto o André, vai colocar eles à venda, eles vão estar disponíveis aí no mercado. E o Flamengo está atento, né? Até porque seria, quem sabe, aí um retorno. E aí? O que vocês acham? Seria uma boa o retorno do garoto de volta para casa? Deixe nos seus comentários o que vocês acham. Gente, eu não poderia deixar nesse vídeo de estar falando do nosso luto, né? Perdemos ontem, né? A torcida perdeu ontem uma voz muito querida, Arthur Mullenberg, publicitário, cronista, apaixonado pelo Flamengo, faleceu aos 62 anos de idade por complicações de uma doença pulmonar. Um momento para a gente lembrar e homenagear quem fez parte da nossa história, né? Então a nação está aí muito triste, lutada, mas vou deixar aqui nessa lembrança a frase que ele sempre dizia, seguinte: é sempre bom lembrar a todos que a principal função social do Clube de Regatas do Flamengo é deixar todo mundo que não é Flamengo muito puto. Descanse em paz, irmão. Descanse em paz, Arthur Mullenberg. Fique com Deus. Galera, e a agenda do Mengão tá pesada. Domingo já tem Atlético Mineiro lá no piso de plástico, pelo Brasileirão, Belo Horizonte. E depois nós vamos para a Argentina jogar contra o Estudiantes pela Libertadores, então na quarta-feira. É sequência de decisão. Flamengo, vice-liderança do Brasileirão e líder do Grupo A da Liberta. É isso aí. Então, assim, o Jardim
Tá entregando? O que vocês estão achando do Leonardo Jardim? Bem, os resultados dele realmente vêm no aproveitamento aí dos primeiros 11 jogos, ele vem superando até a média dele anteriores por outros clubes. Mas vocês, o que vocês estão achando do nosso treinador Leonardo Jardim? É isso aí, galera. Bem, galera, e o que vocês acharam da atuação do Flamengo? Eu sei que não foi o placar que a gente esperava, que a gente gostaria, mas é o que temos para o momento. Então vamos encarar esse 2-1 e vamos nos classificar. Agora, e a arbitragem? Vocês acham que de fato ela teve alguma relevância? Foi de fato, prejudicou tanto assim o Vitória? Bem, me conta aí nos comentários, deixe suas sugestões, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que chegue mais pessoas, para que a gente atinja aí um número maior de pessoas. Nos ajude a crescer. Sou eu, Marco Aurélio, do canal 60 Sem Compromisso, e vamos para mais.